Fala pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Revelando a Bíblia 2020. Muito prazer, eu sou Marcão. Para muita gente, essa notícia é simplesmente uma notícia. Para quem é do mundo, para quem não conhece Deus, para quem não conhece a Bíblia e muito menos Cristo, esta notícia é simplesmente uma notícia. Uma notícia de guerra, uma notícia de mortes, certo? Mas vamos fazer uma ligação desta notícia com os acontecimentos finais antes da vinda de Cristo. Os acontecimentos finais muito próximo do reino do anticristo. A oitava cabeça, o reino que está se levantando neste momento. Bom, como eu disse, essa notícia para muita gente é meramente uma notícia. Não faz sentido algum, não faz comparações nenhuma com a Bíblia, porque é do mundo. Não tem o seu espírito voltado com o Espírito Santo. Tá? Eu quero fazer uma comparação aqui com o livro de Apocalipse 17, 16 e com o capítulo 21 de Isaías. Tá? Então vamos primeiro a notícia para depois a gente confrontá-la com o livro de Apocalipse e com o livro de Isaías. General iemenita promete responder à Arábia Saudita com um ataque ao coração do país. Essa é a principal notícia. E eu vou direto ao ponto. Não vou ficar enrolando aqui, porque você não precisa saber de todos os fatos. Eu vou resumir para você. Isso aqui é uma resposta. Essa notícia, como está aqui no título, é uma resposta, né, do Iêmen, que promete responder à Arábia Saudita, aos ataques que o Iêmen vem sofrendo. E eles vão responder aonde, pessoal? No coração da Arábia Saudita. A resposta aos crimes cometidos será um ataque ao coração da Arábia Saudita, mais precisamente contra as instalações militares. Escolheremos a hora apropriada para responder a esta agressão. No livro de Apocalipse, no capítulo 17, versículo 16, diz o seguinte: E os 10 chifres que viste na besta são os que odiarão a prostituta e a colocarão desolada e nua, e comerão sua carne e a queimarão no fogo. Apocalipse 17, 16. Marcão, mas o que tem a ver isso com o livro de Apocalipse? O que tem a ver a Arábia Saudita? O que tem a ver o Iêmen? Bom, se você acompanha este canal, você sabe que que este canal está fazendo estudos, está fazendo vídeos e supostamente dentro deste contexto que está acontecendo com o Estado Islâmico, com a cultura islâmica, perseguindo, matando cristãos, matando judeus, essa perseguição da cultura muçulmana através da ONU, tentando atacar principalmente Israel, tentando provar para o mundo que Israel não é dos judeus, que Israel é uma terra dos muçulmanos, o que é uma grande mentira. Israel sempre foi uma terra dos judeus, é a terra que Deus prometeu para os judeus, tá? E todos esses acontecimentos que hoje estão envolvendo o Islã, que é a oitava cabeça, está fazendo parte dessa notícia e está mostrando para a gente que o livro de Apocalipse, as profecias citadas no livro de Apocalipse, está começando a acontecer. Aliás, ela já está acontecendo. Porque tanto no livro de Apocalipse, tanto nos antigos profetas do Velho Testamento, em Isaías principalmente, diz no capítulo 21, que é citado Elão, que hoje tem o nome de Irã, ele vai destruir toda a região da Arábia Saudita. Você que acompanha o canal, você sabe que a Arábia Saudita ela é considerada como a grande prostituta, a grande meretriz, a que corrompe os reis da terra com o vinho da sua prostituição.
quando Deus deu a João a revelação desta visão do fim dos dias, João ele estava num reino do Império Romano. E depois do Império Romano, lá por volta de 1400 e pouco, um outro império surgiu assim que o Império Romano morreu. O Império Otomano Islâmico, que ele só veio a morrer definitivamente em 1922, entre 1922 e 1923. Essa é a sétima cabeça da qual João revela no livro de Apocalipse e que é citado no livro de Apocalipse sobre a sétima cabeça. João estava vivendo na sexta cabeça. Como ele mesmo diz, existe 5 reis, 5 reinos já caíram, 5 montes, né? Montes também significam reinos, assim também como significam reis. 5 montes caíram, existe, ou seja, era o que ele estava vivendo, né? O Império Romano. E esse Império Romano veio a ter a sua cabeça ferida de morte em meados de 1400 e pouco. E logo em sequência surgiu o Império Otomano Islâmico, que ele durou pouco tempo. A sétima cabeça morreu, foi ferida de morte, como está citado em Apocalipse 13, em 1922 e 23. Então, a cabeça ferida de morte iria reviver. Ela já está vivendo. Olhem para o Estado Islâmico, olhem para a Turquia, olhem para os países árabes. Quem está perseguindo os cristãos? É a Igreja Católica? É o Vaticano? É o Papa? Não. Quem está perseguindo, matando, crucificando, degolando são os muçulmanos. São o Estado Islâmico. E essa notícia, ela mostra exatamente o que está em Apocalipse 17. Os 10 chifres que viste na besta. Quem que é a besta? A besta é a Turquia. O próprio livro de Apocalipse, no capítulo 2, fala que na Turquia está o trono de Satanás. Agora me deu um branco. Noé, a arca de Noé, ela parou na Turquia. Então a Turquia sempre foi o berço, o trono de Satanás. E as características desse reino da oitava cabeça, ela traz as características dos outros impérios perseguidores, né? Sendo que o maior império sanguinário e perseguidor foi o que foi vivido na época de João. Uma besta terrível. Mas a oitava cabeça vai surgir. Só que ela não vai durar também muito tempo. Ela vai durar pouco tempo. Então o versículo de Apocalipse 17, ele mostra os chifres. Ele fala dos chifres. O que são os chifres? Os chifres são os países que serão formados em blocos. Serão mais de 10 países. Acredito eu que serão todos muçulmanos. Pode ser que algum país ali próximo da região da Europa entre, mas eu acredito que, por tudo que está escrito na Bíblia, a orientação sempre foi para o Oriente Médio, sempre foram para os muçulmanos, sempre foram para essa região. Então, eu acredito também que não será a Europa, acredito também que não será os Estados Unidos. Posso estar equivocado? Posso estar equivocado. Posso errar nessas questões? Sim, posso. Eu estou aqui falando que mas todas as situações que estão sendo mostradas na mídia hoje, elas estão apontando
não para o Vaticano, não para Roma papal, não para o Papa. Se bem que existem algumas palavras, algumas passagens no livro de Apocalipse que ora direcionam a gente raciocinar que seja o Vaticano. Mas muitas das outras passagens dos outros versículos do próprio Apocalipse 17 nos dá questões mais relevantes e que se encaixam muito melhor com a cultura árabe, com o Estado Islâmico. São poucos trechos que se encaixam com o Vaticano, né? Como um cálice de ouro, e algumas pessoas tentam assemelhar, fazer semelhanças, porque Roma, na época de João, ela perseguia, matava os cristãos e quem fosse contra este império, e muito sangue de cristãos e judeus foram derramados nessa época. Só que isso foi uma visão da época de João, foi a sexta cabeça, e o que Deus deu para João foi para o futuro, o que está acontecendo no futuro, que é hoje, ele vai para a destruição futuramente. Esse futuro está bem próximo. É o antigo Império Otomano Islâmico, a sexta cabeça. Aliás, melhor dizendo, a sétima cabeça. A sexta cabeça foi o tempo que João estava vivendo, que ele estava presenciando. João viveu na sexta cabeça. A sétima cabeça veio depois da morte do Império Romano. E a oitava cabeça morreu entre 1922 e 1923. Existe uma informação que eu estou colhendo ainda. Eu não tenho informações precisas a respeito disso, mas eu consegui informações de muçulmanos que, segundo as suas crenças, o Mahdi deles, ou seja, o Messias, o que para o mundo será o anticristo, o antimessias, ele teria que atingir, para se manifestar na Terra, um período de 100 anos. Então, se a gente considerar 1922 como a morte da sétima cabeça, que ali neste exato momento foi o último califado, e eles estão aguardando o novo líder do califado, e que, segundo essas informações que eu consegui recolher com alguns muçulmanos, eles têm que aguardar um período de 100 anos. Então ficaria entre 2022 e 2023. Eu não estou afirmando essas datas, que fique bem claro isso. Mas, segundo essas informações, se bem que a gente não pode acreditar em nada que vem da boca de Satanás, né? Se Deus nos está alertando justamente sobre o reino do anticristo, porque nós iremos acreditar nessas informações. Se as notícias coincidem com o Estado Islâmico, nós não devemos acreditar em nada que vem deste Estado perseguidor, certo? Mas vale a pena a gente ficar espertos, porque se eles acreditam nisso, vai saber se não é informação dada pelo próprio Satanás a eles, de que ele vai surgir entre 2022 e 2023. É possível. Não podemos afirmar, mas podemos parar para conjecturar. Será que é possível? Será? Nós temos que ser vigilantes com estes acontecimentos, porque Cristo virá como um ladrão. Então, perante a isso, nós temos que vigiar. Então, acredito eu que esses países, esses 10 chifres, serão formados por mais de 10 países da região do Oriente Médio. E eles formarão 10 blocos, o que seria esses 10 chifres na besta. Quem que é a besta? É a Turquia. São os que odiarão a prostituta.
Eu venho falando aqui no canal que a grande prostituta, a grande meretriz é Meca. E ela está situada exatamente na Arábia Saudita. E é onde nós encaixamos essa informação, porque este ódio já está começando a ser alimentado contra a Arábia Saudita. No mundo muçulmano, a Arábia Saudita é uma grande prostituta para a cultura muçulmana, porque ela negocia o vinho da sua prostituição, que é o seu petróleo, ela negocia com o mundo inteiro. E a Arábia Saudita é uma cidade de grandes negociações de mercadorias, de produtos finos, de produtos caros, de produtos, enfim, muito mais do que Roma. Hoje a grande cidade, a maior cidade de adoração não é mais Roma, não é mais o Vaticano, melhor dizendo. A grande cidade de adoração, em primeiro lugar, hoje, e é por isso que João, essa profecia foi dada para João, para a gente poder identificar no futuro. Hoje essa cidade é Meca. Foi Meca, na Arábia Saudita, que está em um deserto, adornada com ouro, pedras preciosas e pérolas. Meca está exatamente nessa descrição. O entorno, né, tanto externo como interno, de Meca, da Pedra Caba, onde os muçulmanos fazem as suas orações, ela está adornada com ouro, pedras preciosas, prata, tudo de primeira. É a mais rica, como está descrito na Bíblia. Ela é a mais rica. Ela se diz a mais rica. E Deus fala que ela está nua, é pobre, é miserável, porque não conhece a Deus de verdade. Então esses são os que odiarão a prostituta. Quem que é a prostituta? Meca. E essas informações, como eu disse, para qualquer pessoa comum, para qualquer pessoa do mundo que não tenha o discernimento do Espírito Santo, ou que tente, né, chegar a essa, digamos, graduação, não é, se bem que não é uma graduação, isso vem através de orações, né? A gente vai orando, vai pedindo discernimento, um irmão vai ajudando ali, o outro vai ajudando ali, a gente vai juntando o quebra-cabeça, que a gente vai montando o livro de Apocalipse, a profecia vai se encaixando e vai mostrando para a gente que não é Roma, que não é. Pode ser que o falso profeta seja o Papa Francisco, até mesmo porque, como eu disse em vídeos anteriores, a própria Igreja Católica considera como um Papa impostor, e isso te dá a colocação ele de falso profeta. Mas devemos lembrar também que o falso profeta é Maomé. E de muitas blasfêmias que são descritas na Bíblia, todas elas estão direcionadas para o Oriente Médio. Existem blasfêmias no Vaticano? Sim, existem blasfêmias no Vaticano. Mas o contexto atual não mira o Vaticano. Pode ser que ele seja participativo? Pode ser que ele seja conivente, como foi conivente com o exército de Hitler, né? O islamismo também foi conivente e ajudou Adolf Hitler a matar os judeus. A gente não pode descartar que essas instituições serão contra o Estado Islâmico, serão contra o reino do Anticristo. A gente não pode. Nós devemos estar alertas para todos eles, porque eles já tiveram características no passado, né? O Vaticano teve características no passado na sexta cabeça, teve participações nessa região. Tanto é que no sexto reino, na sexta cabeça, o Império Romano mudou a sua capital para Istambul, na Turquia. Exatamente onde Deus, em Apocalipse 2, diz que o trono de Satanás está na Turquia. Sempre foi na Turquia.
Aí você vê as notícias, a gente pega o presidente Erdogan cometendo um golpe de Estado na Turquia, levando à prisão pessoas que estavam ali mostrando o que ele estava fazendo, o golpe que ele estava cometendo contra a Turquia, e essas pessoas foram presas e a gente não sabe se elas foram executadas ou não. Então a grande prostituta, que é Meca, Arábia Saudita, ela já começa a ser odiada pelo Iêmen, pelos países que a consideram como a prostituta. O Irã, Kuwait, os países que estão ali em torno dela vão começar a criar esse ódio, né? E como está escrito em Isaías, no capítulo 21, diz que Irã vai destruir a Arábia Saudita, porque eles já estão alimentando esse ódio. Deus já colocou isso em seus corações. Então essa notícia, quando a gente vê, a gente que tem este discernimento, a gente entende que a profecia de Apocalipse está acontecendo neste momento. Só não entende quem é do mundo. Beleza? Então, se vocês tiverem alguma dúvida, se eu falei alguma coisa a mais, me excedi em alguma coisa, por favor, deixe aí nos comentários. Assim que possível eu vou lê-los. Assim que eu posso, eu leio todos eles. E se eu cometi algum equívoco, eu venho aqui em um novo vídeo explicando para vocês o que aconteceu. Beleza, pessoal? Então é isso aí, um grande abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.